Você acorda e antes mesmo de abrir os olhos completamente, sua mente já está acelerada. Não aconteceu nada ainda, mas seu corpo já está em alerta. Você pega o celular, mensagens, notícias, obrigações, comparações, e sem perceber, o dia já começou pesado. Você chama isso de rotina, de responsabilidade, de fase difícil, mas talvez o nome seja outro: ansiedade. Não aquela ansiedade pontual antes de algo importante, mas a ansiedade constante, silenciosa, que virou parte da sua identidade. Você diz: "Eu sou ansiosa." Mas será que você é? Ou será que você aprendeu a viver em estado de alerta? A ansiedade não começa como um problema, ela começa como proteção. Sua mente tenta prever riscos, evitar dor, antecipar problemas. Só que, com o tempo, o que era proteção vira prisão. Você começa a viver no futuro, em cenários que ainda não existem, e o presente vai ficando para trás. Você sente culpa por descansar, angústia quando está em silêncio, inquietação quando não está produzindo. Seu corpo nunca desliga. E o pior, você acha que isso é normal, mas não é. A ansiedade crônica não é força, não é produtividade, não é maturidade, é medo mal administrado. Você não está vivendo, está reagindo, reagindo a pensamentos, reagindo a expectativas, reagindo a pressões invisíveis. E isso cansa, cansa profundamente. A ansiedade faz você pensar demais, sentir demais, imaginar demais, controlar demais, mas agir. Agir você deixa para depois. Porque a ansiedade cria uma ilusão. Se eu pensar mais um pouco, vou me sentir segura. Mas segurança não vem do excesso de pensamento, vem de ação alinhada. Você percebe que vive esperando, esperando se sentir pronta, esperando ter certeza, esperando o medo diminuir. Só que ele não diminui, porque a ansiedade se alimenta de adiamento. Quanto mais você evita, mais ela cresce. E então você entra em um ciclo invisível. Ansiedade, evita, culpa, mais ansiedade. E começa a acreditar que tem algo errado com você. Mas não tem. O que existe é um padrão. E padrões podem ser quebrados. A ansiedade moderna tem combustível infinito. Notificações, comparações, expectativas irreais, pressão para ser perfeita. Você se cobra por tudo. Se não produz, culpa. Se produz, acha que poderia fazer melhor. Se descansa, sente que está atrasada. É uma mente que nunca celebra e nunca descansa. Você pode até sorrir por fora, mas por dentro está sempre correndo, correndo contra o tempo, contra o medo, contra você mesma. A verdade é que a ansiedade virou identidade para muita gente, e quando algo vira identidade, a gente para de questionar. Mas eu vou te fazer uma pergunta desconfortável agora. Quem você seria sem a ansiedade? Talvez mais leve, talvez mais focada, talvez mais corajosa, porque a ansiedade não é cuidado, é tentativa de controle. E controle excessivo nasce de medo, medo de errar, medo de ser julgada, medo de não ser suficiente. Só que o controle nunca elimina o risco. Ele só elimina sua paz. Você está tentando controlar o futuro e perdendo o presente, e isso tem um preço. Sono leve, tensão constante, dificuldade de concentração, fadiga emocional. Você chama de cansaço, mas é sobrecarga mental. Sua mente não para, e quando você tenta descansar, ela aumenta o volume, porque o silêncio assusta quem vive fugindo de si. A ansiedade também cria outra armadilha, a necessidade de validação. Você quer fazer certo, quer agradar, quer provar. Mas provar para quem? Para um padrão que nunca fica satisfeito? Existe uma diferença entre responsabilidade e autocobrança cruel. A ansiedade mistura as duas, e você começa a acreditar que só será segura quando estiver perfeita. Mas perfeição não traz segurança, só traz exaustão. Talvez você esteja cansada, mas não sabe parar. Talvez você esteja sobrecarregada, mas não sabe delegar. Talvez você esteja com medo, mas não sabe admitir. E enquanto você evita olhar para isso,
A ansiedade continua comandando. Mas aqui está a verdade que você precisa ouvir. A ansiedade não vai desaparecer porque você pensa mais. Ela diminui quando você age com coragem, mesmo com medo, especialmente com medo. A ansiedade não some porque você entende ela. Ela diminui quando você muda sua relação com ela. Existe algo que quase ninguém fala. Você pode estar alimentando sua ansiedade todos os dias, sem perceber. Ela cresce quando você acorda e já pega o celular. Come o que aparece, sem consciência. Dorme tarde rolando tela. Evita conversas difíceis. Adia decisões importantes. Cada pequena fuga reforça a mensagem interna: eu não dou conta. E a ansiedade se fortalece. Mas aqui está a virada. Você não precisa eliminar a ansiedade para agir. Você precisa agir apesar dela. Coragem não é ausência de medo, é movimento com medo. Ansiedade ama controle, mas crescimento exige entrega. Então a primeira decisão prática é simples. Pare de negociar com pensamentos catastróficos. Quando sua mente disser, e se der errado, você responde, e se der certo? Quando disser, você não vai conseguir, você responde, mesmo assim, eu vou tentar. Não é autoengano, é reeducação mental. A ansiedade repete pensamentos porque você não os questiona. Você aceita, você acredita, você reage, mas você pode interromper o ciclo. Segunda decisão prática: reduza estímulos. Ansiedade é amplificada por excesso de informação. Você não precisa saber de tudo, não precisa responder na hora, não precisa acompanhar todas as opiniões. Silêncio não é atraso, é estratégia. Seu cérebro precisa de pausas para reorganizar, e você tem negado isso a ele. Terceira decisão: volte para o corpo. Ansiedade vive na mente, mas ela é regulada pelo corpo. Sono regular, movimento físico, respiração consciente. Parece simples demais, mas simples é o que funciona. Seu corpo precisa sentir segurança para que sua mente desacelere, e segurança não vem de previsão, vem de presença. Quarta decisão: pare de esperar motivação para começar. A ansiedade faz você querer certeza antes da ação, mas a clareza vem do movimento, não do pensamento repetitivo. Você pensa que precisa resolver tudo antes de agir, mas agir resolve mais do que pensar. Quinta decisão: aceite que você não controla tudo. Essa é a raiz. A ansiedade é tentativa de controle absoluto, mas controle absoluto não existe, e quanto antes você aceitar isso, mais leve você fica. Existe uma pergunta poderosa que você pode usar. Isso está sob meu controle agora? Se a resposta for não, solte. Se for sim, haja, sem drama, sem excesso de pensamento, apenas ação. Você não precisa eliminar a ansiedade para viver bem. Precisa impedir que ela tome decisões por você, porque quando a ansiedade decide, você evita, você adia, você se esconde, mas quando você decide, você cresce. Talvez lentamente, mas cresce. E aqui está algo importante. Ansiedade não significa fraqueza, significa sensibilidade elevada. E sensibilidade é força quando bem direcionada. Você sente mais, percebe mais, intui mais, mas precisa aprender a regular, não a se julgar. Você não é defeituosa, você só aprendeu a sobreviver em estado de alerta. Agora é hora de aprender a viver em estado de consciência, e isso leva prática, não é de um dia para o outro, é um passo, depois outro, dias bons, dias difíceis, mas sempre avançando, não esperando desaparecer o medo, mas aprendendo a caminhar com ele sem deixar que ele conduza. A ansiedade vai tentar voltar ao controle, ela vai dizer: não faz isso, não posta, não fala, não decide, mas você pode responder: eu estou no comando, e repetir, até se tornar verdade, porque o que você repete, você fortalece. Repita coragem, repita presença, repita responsabilidade.
não sobre o mundo inteiro, mas sobre o seu próximo passo. A vida não exige que você controle tudo. Ela exige que você participe. E participar é diferente de prever. Você não precisa prever cada erro. Precisa confiar que saberá lidar quando acontecer. Isso é maturidade emocional. E maturidade emocional não nasce do controle, nasce da prática. Talvez hoje você esteja cansada, talvez esteja sobrecarregada, mas existe uma diferença entre estar cansada e estar desistindo de si. E você não está aqui para desistir, você está aqui para evoluir. Mesmo que lentamente, mesmo que com medo, mesmo que ainda ansiosa, porque evolução não é ausência de caos, é avanço apesar dele. A ansiedade não é seu inimigo, mas não pode ser sua líder. Você assume o comando, um pensamento de cada vez, uma decisão de cada vez, um dia de cada vez. Aqui no Evoluir, a mudança não é barulhenta, ela acontece aos poucos. Evolua, um passo de cada vez. E se esse vídeo fez sentido para você, assista o próximo vídeo clicando no card ao lado, porque muitas vezes a ansiedade é só a superfície. A raiz pode ser autossabotagem silenciosa, e entender isso pode mudar tudo.